Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai aprender a como colocar a condutividade térmica variando com a temperatura. No nosso problema, a gente já calculou aqui esse resultado para um K constante. Vou fechar aqui. Nós vamos criar aqui uma nova simulação. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa estrutura, porque agora, ó, eu vou só vir aqui na setinha preta, dar um duplicate, vou fazer uma cópia exata desse mesmo setup, tá? E aqui eu vou dar um outro nome. Aqui eu vou chamá-lo de K variável, tá? Deixa eu ajeitar aqui. K variável, certo? Sem acento. E agora eu vou proceder às mudanças desse novo setup aqui, tá? Então vamos abrir aqui o CFX Pré. E aí vou fazer algumas alterações, tá bom? Lembrando, a nossa placa no domínio eu usei o material alumínio, que já está no CFX, tá? Então aqui, ó, se você olhar aqui as pastinhas, lá embaixo eu tenho uma pasta chamada Materials. E aqui eu tenho o meu material alumínio. Se você dar um duplo clique aqui, ó, eu vou ver as propriedades do alumínio. Então aqui, propriedades de transporte, ó. O alumínio que nós estamos trabalhando, ele tem a condutividade térmica de 237 watt por metro Kelvin, tá? Então agora eu vou transformar isso aqui numa expressão. Primeira providência é o seguinte: o alumínio que eu vou criar, ele é exatamente o mesmo, só que com K variante. Então eu vou clicar aqui em alumínio e vou dar um duplicate. E vou chamar esse carinha aqui o nome em português só para diferenciar. Vou chamar de alumínio, que eu vou saber que foi o material que eu acabei de criar, tá? Alumínio. E é assim também que você pode criar novos materiais, tá? Tendo as propriedades térmicas, ok? Mas antes de alterar o campo, eu preciso criar algumas expressões. Por quê? Porque lá no meu probleminha, né, se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho essa equação aqui para fazer. Então eu vou criar aqui uma equação do K0, K1 vezes a temperatura, ok? Lembrando que o K0 é 400 Wm e o K1 ele é esse coeficiente aqui, 0,3 Wm ao quadrado. Cuidado com as unidades, senão dá erro, tá? Então eu vou fechar aqui. E aí eu tenho também outra pastinha aqui que é a aba de expressões. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, inserir expressão. Aqui eu vou chamar de K. K variável, tá bom? E aí eu vou criar minha expressão. Eu vou digitar aqui um valor qualquer, tá? Porque eu preciso criar as outras variáveis que vão ser criadas. Vou dar uma play aqui. Ele já fez a minha expressão que tem um valor de 12, tá? Mas eu vou criar outras aqui, porque eu preciso criar o K1, o K0, lembra? O meu K0, se você olhar aqui, o meu K0 é 400. Então eu venho aqui, ó, vou digitar 400, vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó. Lembrando, isso aqui é bem importante, ó, é o watt, metro, menos 1, espaço, Kelvin maiúsculo, menos 1, tá? Isso é fundamental para poder fazer a análise dimensional das unidades. Então, vou dar um apply, ele vai criar o K0, tá bom? Vou criar aqui outra expressão, que é o K1, tá? Então, o K1 aqui, K1, tá aqui maiúsculo, né? K1, ok? E aí eu vou criar o K1. O K1 ele vai ser o que? Ele é 0,3, tá? Só que veja a unidade. Por que é K ao quadrado? Porque eu tenho
a temperatura aqui multiplicada, senão não bate aqui os coeficientes. Então eu também vou criar 0,3 espaço watt maiúsculo espaço metro chapeuzinho, né? Menos 1 K maiúsculo menos 2, senão a análise dimensional dá errado. Ok? Dou um apply e ele criou a expressão. E aqui eu volto para o meu K variável para completar a equação, tá? Dou um duplo clique, ele aqui, apago isso aqui. Então ele vai ser quem? Ele vai ser K0, tá? Então aqui eu tenho uma forma de preencher. Eu venho aqui com o botão direito do mouse, ó, e eu tenho uma sequência lógica aqui, ó. Eu sempre vou trabalhando em cima de funções, variáveis, expressões e vou montando minhas equações, tá? No caso aqui, a minha equação, ó, ela começa com K0 mais K1 vezes T. Então eu vou chamar aqui, ó, meu K0. Então eu venho aqui, ó, com o botão direito e em expressões, ele já me mostra as 3 expressões que eu criei. Então o K0 está aqui, vai ser K0 mais... Aí, novamente, botão direito, expressões, K1. E aí o K1 agora eu vou multiplicar, certo? Vou abrir parêntese aqui, só para... E aí eu vou colocar a temperatura. Como é que eu trabalho com a temperatura? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é... Vou criar uma vou selecionar uma function, tá? Então eu tenho aqui... eu vou pegar aqui o valor máximo da temperatura, tá? Maxval, tá certo? Você vai pegar o valor maxval de quem, né? De que variável? Vou pegar da variável temperatura. Então aqui, ó, variables, e vou procurar aqui, ó, T de temperatura, ok? Aonde, né? Arroba, aonde você vai pegar isso, né? E aí eu vou dizer qual é a face, né? O meu location. Então eu tenho aqui, ó, Mesh Locator, e aí eu posso selecionar o local onde vai buscar essa informação. Eu vou colocar aqui em simetria 2D, que é a minha face maior, né, que é da simetria. Ok? E aí eu tenho ela entre parênteses, ó, toda essa sintaxe aqui, tá? Eu vou dar um apply. Ok? Então ele criou. Se tivesse dado algum erro aqui de dimensionalização, ele daria um problema, tá? Mas vamos ainda aplicar agora essa expressão no campo de condutividade térmica do meu novo material. Então venho aqui, posso vir aqui, né, na outline, vou abrir o meu material novo, que ele está aqui, ó, alumínio, tá? Venho aqui, ó, no campo, tem propriedades de transporte, que é o que vai realmente mudar. Aí onde tem esse valor aqui constante, eu venho aqui, ó, e clico nesse botão aqui para entrar com a expressão. Eu posso digitar uma expressão ou chamar uma expressão que eu já criei, né? Clico com o botão direito do mouse, venho aqui em expressões e seleciono a minha expressão que eu criei, o meu KVR, e dou um apply. Se minha análise dimensional não tiver certo, isso ele já dá um erro, tá? Ele já avisa aqui alguns problemas. E por fim, para a gente rodar agora, eu tenho que obviamente mudar, né? Porque tá alumínio, tá? Então eu venho aqui, ó, no meu domínio placa e altero, ó, já mostra o material que eu criei, alumínio. Pronto, faço a alteração. Nenhuma informação, então agora vamos proceder à simulação. Fecho e vou rodar agora com o K variando. E aí eu vou mostrar a vocês como é importante você conhecer a física do teu problema, para que você não tenha resultados errados, né? Ou equivocados. Então vou proceder da mesma forma, Start Run. Vou rodar aqui. Já convergiu, tudo ok. Eu posso fechar. E agora, em vez de pós-processar aqui, ó, na célula D4, eu vou criar uma nova célula aqui, porque eu vou usar os dois para comparar. Como é que faço isso?
você vem aqui, ó, pega um componente system chamado results, que na verdade é o CFD post. E aí o que é que eu faço? Eu jogo a solução aqui para ele pegar os dados aqui, ó. E aí eu vou ter duas simulações sendo comparadas no mesmo ambiente de resultado. Então eu venho aqui agora, duplo clique e vou abrir o CFD post. E aí eu vou poder comparar a diferença de temperatura entre a simulação com o K constante e o K variável. Observe que a primeira coisa que ele faz é abrir duas telas simultâneas, porque agora eu tenho duas análises, tá? Uma dica é você vir aqui nesse cadeadozinho aqui, ó, e travar, porque aí elas ficam sincronizadas. Vou criar aqui um contorno, né, porque era uma simulação não, temperatura. E aí vou colocar para plotar na simetria 2D de cada um e dou um apply. Então você já observa aí algumas mudanças, tá? Na paleta de cores, certo? Isso aí se dá porque obviamente ele está comparando todas as temperaturas, tá? E aí agora eu vou comparar para você entender aqui o que está acontecendo. Vou alterar aqui a legenda para ficar melhor a visualização. Ok. Pronto. E vou agora quero alterar isso aqui, vamos lá, depois eu vejo. Pronto, e agora eu venho aqui, ó, tá vendo esses dois quadradinhos aqui? Eu vou criar um case compare, tá? Eu vou comparar aqui, ó, os dois ativos, K constante e K variável. E vai me gerar um terceiro bloco aqui, ó, porque eu não consigo, né? Eu sei que tem alguma coisa diferente, mas eu não consigo saber a diferença. E aqui ele vai me dar a diferença entre esse e esse. E aqui eu vou só expandir aqui para aumentar, ó. Só para vocês terem uma ideia, essa diferença ela pode chegar a 218 graus. Só para vocês terem ideia da diferença de temperatura. Então aqui ele está mostrando a diferença de uma simulação para outra. Então observe o erro que está associado a exatamente você não... deixa eu botar aqui todas as... colocar aqui você... Tá? Então aqui, né, todos os cases eu tô com K1, quero com a diferença. Pronto. Tá? Então aqui você já observa exatamente isso. Uma outra forma também de você ver diferenças, eu gosto de fazer gráficos, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem gráfico agora. Vem aqui, eu vou criar primeiro um location, tá? O location são esses carinhas aqui, que eu posso plotar bastante coisa bem legal. Então eu vou criar aqui uma linha, tá? Essa linha ela vai vir aqui na diagonal, tá? Porque aí eu quero ver o perfil de temperatura nessa diagonal. Aqui o primeiro método é 2 pontos. Se eu dar um apply aqui, eu vou desligar aqui o contorno, só para vocês verem melhor. Ó, a linha está aqui, tá? Então eu vou querer ela na diagonal. Então, mesma coisa. O primeiro ponto X, segundo par de pontos Y e Z. Então aqui, ó, primeiro eu vou alterar aqui para 0.5, isso aqui está em metros. Veja que ela agora está com a... Só que agora eu quero que ela fique aqui na diagonal. Então eu vou colocar aqui no Y, né? Ela vai ser Y 1 metro. Então veja que ela ficou na diagonal. O número de amostras eu vou colocar 50, porque vai pegar 50 temperaturas ao longo dessa linha aqui. Dou um apply. Criei esse location onde eu vou extrair o meu gráfico. Desabilito aqui só para não ficar a visualização ruim. Vou agora criar um gráfico, um chart. Então vem aqui, chart. Primeira aba vai ser um gráfico XY de linha. Vou dar um título aqui, perfil de temperatura. Data series, eu vou aqui, eu posso criar várias séries, né? Mas aqui eu só tenho uma. E aqui eu vou selecionar meu location. Veja que eu tenho 3 opções, ó.
location, dados de monitoramento ou arquivo. Posso pegar um arquivo com dados experimentais. Então, vem aqui line. Eixo X, vou colocar aqui, lá, X vou colocar X e Y vou colocar a variável que eu quero, temperatura. E aí eu vou gerar um gráfico, tá? E aí o que é que você tem, ó? Em vermelho eu tenho o K constante, o azul eu tenho o K variável e o verdinho é a diferença. Então só aqui, olhando a comparação entre o gráfico vermelho e o azul, você vê uma diferença muito grande na solução. Então fique esperto aí, quando você tiver uma variação muito grande do temperatura no teu domínio, você tem que lembrar que o K ele não é constante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.